WW está de volta e a gente recebe aqui no estúdio Ricardo Ferreira Genari, que é especialista em inteligência estratégica e segurança. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço pela sua presença aqui aí conosco nos estúdios na Avenida Paulista. Bom, o atentado à bomba na Praça dos Três Poderes pode evidenciar, sim, um erro grave dos órgãos de inteligência. Os explosivos atingiram o entorno do Supremo Tribunal Federal e o estacionamento de um anexo da Câmara dos Deputados. Todo esse caos foi antecipado nas redes sociais. Confira. Horas antes do atentado suicida na Praça dos Três Poderes, Francisco Vanderlei Luz, o tio França, fez dezenas de publicações nas redes sociais indicando que faria um ataque em Brasília. O primeiro alerta de inteligência da ABIN só veio cerca de 2 horas depois das explosões e indicava que o homem teria agido sozinho. Funcionários da Agência Brasileira de Inteligência relataram à CNN que o órgão não produziu qualquer relatório preventivo porque não teria conseguido identificar a ameaça. Os servidores relataram ainda a precariedade dos instrumentos disponíveis para a supervisão de possíveis riscos. Entre os problemas, eles afirmam, estaria a falta de programas de monitoramento de redes sociais. Os funcionários relatam que trabalhavam com 2 softwares do tipo até 2022, mas que o contrato acabou e não houve reposição dos serviços. A falta de informações prévias sobre o ataque contrasta com a atuação da ABIN nos dias que antecederam a invasão à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Foram 33 documentos do tipo nos 6 dias anteriores ao ataque. A entidade que representa os servidores da ABIN divulgou uma nota depois das explosões, afirmando que o órgão vem sendo continuamente sucateado. E diz também que a ABIN vive hoje um cenário alarmante que cada vez mais dificulta a nossa missão de garantir a segurança e a soberania do Brasil. Lembrando que a CNN procurou a ABIN desde hoje pela manhã, mas até agora não houve resposta. Ô Genari, teve erro de inteligência? Então, vamos lá. Primeiro, quem fez a inteligência foi o Francisco. Porque o que aconteceu? Ele buscou a informação, ele analisou essa informação e tomou uma decisão. Essa decisão dele já estava tomada. Então, quer dizer, ele fez todo um trabalho antes, ele fez um trabalho de inteligência. Agora, a nossa inteligência, vamos dizer, não vou dizer só a inteligência, vou falar a inteligência é a nossa segurança. A gente tem a contra-inteligência. A contra-inteligência, tanto dos órgãos governamentais, não funcionaram. Por quê? O que é a contra-inteligência? É você prevenir. Eu estava vendo as cenas na frente do Supremo, então eu vi, eram 9 agentes que saíram para ver o que estava acontecendo. Não é aquela forma que sai para se fazer uma abordagem. Por quê? Você previne. Então, quer dizer, a primeira coisa não teve a prevenção, depois não teve a proteção. E nem a neutralização. O que seria a neutralização naquele fato? Porque você não sabe o que é aquele cidadão está levando no corpo. Se ele está levando um cinto explosivo, um colete explosivo, você não sabe. Então, qual que era a obrigação dos agentes ali na hora? Neutralizar. Com a arma não letal e até com a arma letal. E isso não aconteceu. Então, isso é uma situação muito difícil. Né? Quando você fala inteligência falhou, a gente não pode nem descarregar essa culpa na inteligência, na ABIN principalmente, que a ABIN, coitada, ela só aparece nessas horas ruins. Né? Mas, assim, vamos colocar o governo americano, o presidente da República nos Estados Unidos, ele recebe 300 a 400 ameaças por dia. O serviço secreto, junto com a CIA, com a NSA, é óbvio que eles fazem um monitoramento, mas, assim, jogam num funil e vê quais são as pessoas que possam trazer, de fato, um problema sério até de um atentado contra o presidente americano, como já houveram em diversos tempos aí. Então, quer dizer, é muito difícil a gente falar nisso. Mas, assim, ele pôs nas redes, né? Era um sujeito que estava perambulando por Brasília, pelo menos os dados todos relatados, há pelo menos 4 meses, um extremista, e pôs nas redes sociais. Ele avisou o que ele faria. Naturalmente, pelo menos a nossa apuração hoje, é de que sequer
softwares de monitoramento de redes com robôs. Acho que tem um software conhecido israelense, eu sei que você domina bastante a inteligência israelense. A inteligência, assim, o fato de pôr nas redes não dava para sacar ali? Com robôs, o que o órgão de inteligência oficial e os órgãos de inteligência do Supremo, que tem gente ali, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Palácio do Planalto, poderiam eventualmente ter feito? Sim. O grande problema é o seguinte, esse tipo, eu não sei se você vai lembrar do Wellington Menezes, lembra desse garoto? Ele também publicou. Ele matou mais de umas 10, 12 crianças, não me lembro, em Realengo. E isso ele também postou. Como outros também, se você for... A gente tem grupos nazistas aqui que postam uma série de coisas também. Criminosos que postam uma série de coisas. Então, quer dizer... E a gente tem a Dark Web. Se você for ver o que rola dentro da Dark Web, é um negócio espantoso. Sim. Então, esse tipo de ameaça, claro, tem que existir realmente um trabalho de inteligência, mas lá atrás, não agora. Como eu vi agora lá falando que a polícia do Senado, a inteligência do Senado vai agir agora. Isso não é inteligência. Sim. Já aconteceu o fato. Sim. Então, quer dizer, a inteligência antecipa o fato. Né? Então, quer dizer, quando você fala disso, claro que tem que haver... O grande problema no Brasil, por exemplo, para a BIM, é a legislação também, que é difícil para o operador de inteligência no Brasil trabalhar. É muito... Você acha que isso nos Estados Unidos, se tivesse acontecido nos Estados Unidos, na frente da Casa Branca, ele já tinha caído. Essa é a verdade. Ele está colocando o Estado americano, ele está colocando o Estado brasileiro em xeque. Então, com certeza ele seria abatido. Sim. Deixa eu perguntar para o Daniel se tem uma percepção. Hoje, o Dia das Autoridades, eu senti muito jogando sem uma autocrítica. Né? Eu não senti autocrítica nas declarações das autoridades hoje em termos de inteligência e de contra-inteligência. Deve mudar alguma coisa ou não? A gente vai continuar na mesma. Não, também não percebi essa autocrítica. Agora, o que deu para perceber, sim, foi uma postura diferente da ABIN e da Polícia Federal, que já vinham rivalizando entre si, acumulando divergências em uma série de procedimentos, investigações. Cada vez essas divergências vinham ficando cada vez mais pronunciadas. E enquanto a gente percebeu, pelo comunicado que saiu da ABIN logo de manhã, quer dizer, na verdade ele foi distribuindo ainda ontem à noite e a imprensa teve acesso hoje de manhã, a gente percebeu a ABIN tratando mais como um lobo solitário. A PF construiu muito a tese de que não é um lobo solitário, ainda que tenha agido de forma individual, de que ele está inserido em um contexto que estimula esse tipo de ação e que poderia buscar justamente essa ignição, a ignição de um movimento maior. E aí isso acaba desaguando, Caio, me parece, em como PF e PGR, logo ali adiante, vão tratar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente já vai ter a conclusão do inquérito, do 8 de janeiro, pela PF, e logo vem, muito provavelmente, o indiciamento da PGR. E aí eu só concluo, desculpe me estender, mas só concluir com uma coisa que a gente mesmo ouviu, né? Aí o raciocínio por trás e o atentado de ontem fortalece esse raciocínio é o seguinte: que mês mesmo que você faz aniversário, Caio? Desculpa, eu esqueci. Agosto. Nós somos amigos, mas eu esqueci. Agosto. Agosto. É o seguinte, é como a gente ouviu a história. É o seguinte, a gente vai construindo uma tese ali, você começa em junho a espalhar, você comenta ali comigo, você olha, eu queria ganhar um iPhone 14, sabe, meu telefone tá velho. Aí depois você comenta com o William Vac, falando assim, olha, putz, mas quem sabe meu telefone tá tão velho, se eu ganhasse um iPhone novo. Aí depois você comenta aqui com a Bárbara Baião, que estava aqui conosco, a nossa amiga, falou assim, olha, eu queria tanto ganhar um telefone novo. Aí de repente chega em agosto no seu aniversário e o que acontece? Te dão um telefone novo. Então, é um pouco esse raciocínio que vai ser apresentado para tratar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que essas atitudes todas, o 8 de janeiro, o atentado de ontem, não podem ser vistos de forma descontextualizada e com uma conduta meramente individualizada, que tem um regente e um discurso de estímulo por trás. Se a tese é correta, eu não sei, mas eu acho que é a tese que vai prevalecer. Bom, Genari, vou pegar o que o Daniel falou sobre as duas teses que estão na mesa, né, na praça ou nas redes sociais. Né, a tese da direita bolsonarista, principalmente da direita, de que se trata de um lobo solitário, um fato isolado, um suicídio,
né? E a tese da esquerda, do governo, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, de que se trata de algo orquestrado dentro de um contexto de ataque às instituições e à democracia, que tem um líder, teria um líder, que a gente sabe que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em termos táticos ali, em termos concretos, qual tese? Você tem uma aposta se trata de um lobo solitário ou de algo maior do que isso? Na minha experiência, eu diria que ele é um lobo solitário. Porque se ele realmente fosse para atacar as instituições, ele teria se preparado melhor, ele não teria ido com fogos de artifício. Porque eu consultei hoje um especialista nos Estados Unidos, ele viu os vídeos e ele me falou, 100% isso é fogo de artifício. E é verdade, você vê pelo volume das imagens, aquilo lá, ele faria um estrago, ele se matou, provavelmente um suicídio, mas assim, eu vejo que ele, se você pegar todo o histórico dele de Facebook, na internet, como você mesmo disse, né, as comunicações dele em redes, você vê que ele estava falando sozinho. Né? Então, fazendo até um paralelo lá com o garoto que fez um atentado em Realengo, é muito próxima a situação. Claro que ele tem um viés político, isso é bem claro. Só que é o seguinte, ele fez uma operação que ele não sabia como terminaria essa operação. Você vê, ele entrou primeiro, ele se preparou bem para isso, mas provavelmente ele não se preparou, como tudo no Brasil não dá certo, e isso foi mais um caso. Né? Ele tentou fazer entre aspas, um ataque, só que esse ataque deu para trás e ele acabou falecendo. Então, quer dizer, na minha opinião, é um lobo solitário. Agora, muita gente dizendo que é terrorista, muita gente dizendo que não é um ato terrorista. É ou não é um ato terrorista? É um ato, por exemplo... É um ato terrorista. Isso, porque a gente tem uma legislação, que é uma legislação muito fraca, que é uma sobre antiterrorismo, que saiu do Wellington Menezes. Começou com ele, depois todo um processo até na própria imprensa que veio, e saiu a lei em 2016. Então, terrorismo foi definido. Mas se a gente for colocar esse fato, esse é um ato de terrorismo. Ele teve uma ameaça com uma bomba contra determinada, não só contra o Estado, mas contra pessoas. Então, isso é caracterizado um ato terrorista. Sim. Só para finalizar, qual a sua percepção sobre a ABIN em si? A situação dela em relação até a outras agências do mundo? Não dá nem para comparar com as agências. Infelizmente, a gente no Brasil... os nossos políticos, os nossos estadistas aí, eles não têm uma cultura de inteligência. A inteligência, ela serve para defender o Estado e a sociedade. E aqui, infelizmente, a ABIN, na minha opinião, ela é largada. Sim. Então, quer dizer, a gente não dá para comparar com o Mossad, com as operações do Mossad. Não dá para comparar, porque também tem a questão legal. Uma agência de inteligência, a gente, falando francamente, ela não trabalha... com 100% de legalidade. Você acha que a operação que teve em Israel foi legal? O judiciário deu autorização para fazer? Claro que não, dos pagers. Então, isso é uma falta de cultura que a gente não tem nem para inteligência nem para segurança. Bom, Ricardo Ferreira Genari é especialista em inteligência estratégica e segurança. Muito obrigado, Eu que agradeço aí a oportunidade. Pode sempre, viu? Obrigado, um abraço. Bom, Daniel fica conosco, porque daqui a pouco a gente vai mudar, a gente vai falar de internacional, do encontro entre Javier Milei e Donald Trump na Flórida. Até já.